agora com nossos apoiadores culturais. Santa Cecília FM. Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar. Fique em casa. O que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa. Saiba mais em saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Faça mestrados na Unisanta, Ecologia, Engenharia Mecânica, Direito da Saúde e Auditoria Ambiental. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Nesta semana tão forte e especial do ano, a Semana Santa, vamos viver a paixão, a morte. Jesus, que assume a identidade do servo de Javé, anunciado pelo profeta Isaías, que carrega consigo todas as nossas dores e sofrimentos. A paixão e morte de Jesus são consequência do conflito entre o anúncio dos valores do reino e os poderes de morte deste mundo. Em meio à enfermidade, dor e sofrimento, Jesus, ele anuncia a esperança, fonte de vida que renasce. Os pobres, os esquecidos, os doentes são protagonistas do reino da vida e protagonistas do Evangelho. Jesus, dando a vida por nós numa cruz, transforma-se numa chave de leitura pascal e geradora de esperança que nos ajuda a descobrir, para além do aparente e absurdo, um sentido para a dor e sofrimentos humanos. Fique com este Deus que te ama, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. 107,7 Rádio Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6 em ponto, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo e com imagens do estúdio no Facebook, facebook.com/santaportal. Produção Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Nosso convidado hoje é o Coronel Sérgio Delbel, secretário municipal de segurança. O Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, o NPH, da Universidade de Santa Cecília,
acertou em cheio a previsão em relação à agitação marítima e houve ressaca em Santos nesse final de semana. E o clima na região deve mudar a partir de amanhã, com chuva e temperaturas mais baixas. Elaine Brazão, é isso mesmo? Vem virada no tempo? É isso mesmo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens, bem nublado e com chuva no fim do dia. À tarde e à noite também tem chuva. E as temperaturas como vão se comportar? A mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa dos 27. 27, bom, ainda é calor, Mais ou menos. Hoje fez um tempo bem quente. Dessa segunda-feira a gente começou a semana com calor. Bom, falar em frio, quero conferir esse frio todo, Nicolau Obeide. Boa noite. Parabéns e feliz aniversário. Opa, muito obrigado. Fiz aniversário. Eu estava falando pro Delbel, aqui pro Coronel, eu estava falando para ele que nós temos a mesma idade, né? Ele ainda é mais novo que eu, alguns meses. Algumas horas. Alguns meses. E fiz aí, ele falou parabéns. Eu falei, mas 63 dá parabéns? Claro que sim, parabéns, Nicolau. Mas tudo bem, é sempre uma vantagem estar com saúde, né? Estar com idade. Como já dizia meu pai, né? Só não fica velho quem morre antes. E vai ter festa ou não? Ah, vai. Não, na verdade essa era a minha vontade, né? Mas infelizmente cheguei até para planejar, convidar uns amigos, umas 20 pessoas, mas infelizmente não dá, não tivemos condições. Enquanto não passar esse surto aí, não tem jeito. Por enquanto não dá, né, Nicolau? Mas o que eu achei mais engraçado de toda essa história aí de pandemia e tal, foram os meus funcionários, a minha funcionária hoje, que ela foi até a loja, né? Eu fiz o pagamento mensal para eles. E ela falou assim: caramba, mas nem para chover. Todos os dias eu acordando de manhã, abri a janela, aquele baita sol. Não, e mas cada nem dia... para chover. Não, e cada dia lindo, né? Se eu tivesse de férias, ia chover todo dia. Então, assim, é engraçado. Eu achei muito engraçado o que ela falou, porque realmente, né, tem feito uns dias muito bonitos, né? Então, se vai virar o tempo agora, será que vai virar mesmo? Porque a previsão do tempo tem errado bastante. Ah, erra, certo. Apesar que essa ressaca que deu é uma ressaca típica de frente fria, né? É. De frente fria. Deu uma ressaca boa lá na ponta da praia, né? A água atingiu até metade do canteiro. Mas, Delbel, um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado aí pelo ter aceitado o convite, que inclusive está difícil nós termos bons comentaristas aqui, né? Que venham, porque está todo mundo com medo. Lógico. Boa tarde a quem nos ouve, obrigado pelo convite. Esse negócio de bons comentaristas ficou lá para trás. Hoje a gente está aqui improvisando. Você não é só bom comentarista, como é um bom ouvinte, viu? É verdade. É uma pessoa que eu sei que ele ouve bastante. Isso eu sou mesmo. Eu sou um apaixonado por rádio, desde criança falo isso para todo mundo. E rádio é comigo mesmo. Eu não sou nada tecnológico, eu sou analógico. E eu adoro rádio. Muito bom. E a gente tem muita coisa para conversar hoje com o Coronel Sérgio Delbel. Deve ter muita gente com raiva de você, né, Coronel? Ah, sim. Olha, fazia tempo que eu não era tão xingado. Não, eu tô falando sério. Quanto esse fim de semana na praia, né? Tanto sábado quanto domingo. Eu estava acostumado a ser agredido e xingado por outros bandidos, né? Mas esse fim de semana foi surpreendente a reação de poucas pessoas, né? Cada uma num grau diferente. Mas a gente sente como são as pessoas, né? Como nós somos, em geral. Então isso é meio triste de a gente presenciar, mas faz parte da profissão e não é por isso que a gente vai esmorecer, não. Vai passar. Com certeza. Esse é o recado para todas essas pessoas que ficaram muito aborrecidas com o fechamento do calçadão, mas a gente já vamos falar sobre isso. Quero saber do mercado financeiro, porque a gente começa mais uma semana, a gente começa praticamente o mês de abril, e como que se comportou os números do Ibovespa nesta segunda-feira? A Bolsa de Valores subiu 6,52% a 74.072 pontos. Nossa, teve uma boa recuperada no mercado financeiro, pelo menos nas ações. E o dólar continua nas alturas? Sim, o dólar caiu 0,64% e está a R$ 5,28. Muito bem. Nesses tempos de crise,
Prestigie o pequeno comércio. Estamos passando por uma fase difícil, onde a colaboração fará a diferença. Sabemos que a melhor forma de prevenção contra o coronavírus é o isolamento social. Por isso, quando for comprar algo via delivery ou outro serviço, priorize o pequeno empresário, que gera emprego e renda no seu município. Ele também precisa de você. Compre do pequeno. É mais perto e vale muito mais. A CDL Santos Praia apoia o comércio local. Você está no CDL no ar. Segunda-feira, 6 de abril de 2020, o jornal CDL está no ar. Governo de São Paulo prorroga a quarentena no estado. O governador João Dória decidiu prorrogar por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo, até o dia 22 de abril. A decisão foi tomada após reunião com 15 médicos do Centro de Contingência do Coronavírus, que apontaram que o contágio já chegou a 100 cidades paulistas e mais de 400 hospitais públicos e privados. Projeções apontam que prolongar o distanciamento social pode evitar mais de 160 mil mortes em todo o estado. Prefeitas e prefeitos terão o dever e a obrigação de seguir a orientação do governo do estado. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida, afirmou o governador de São Paulo, João Dória, Nicolau Beide. Tivemos aí foi ele, o secretário de saúde. Ficaram quase 2 horas na TV hoje, eu fiquei vendo, acompanhando na coletiva, né? Na Cultura, né? E na CNN também, Brasil. E deram uma notícia na qual, né, eu acho que a dosagem do remédio, eu como lojista, eu acho que está muito alta. Mais 15 dias, até 22 de abril teremos aí ficaremos de quarentena em casa. A boa notícia foi o Davi Uip, né? Recuperado. Davi Uip recuperado, dramatizou um pouquinho, né? Chorou. Porque não é fácil não essa brincadeira. Diz que é uma doença que dói muito, mas ele teve uma recuperação até um tanto quanto rápido, eu acho que menos de 10 dias. Ele fez a quarentena, ou a doença agrava ou o cara se cura. E ele deu sorte e se curou. Mas porque ele tem uma saúde boa, né? Mas, sei lá, o mal... eu sempre tenho dito e tenho ouvido alguns prefeitos falar e tenho ouvido até médicos falando, não sei se o Delbel já ouviu isso, todos nós teremos a coronavírus, todos nós passaremos por ela. O que o governo está querendo, o que os governantes estão querendo é que esse pico seja, né, essa linha uniforme, seja menos íngreme possível, para poder atender a todos. Eu não sei se é isso que você fala, mas é tão verdade assim, que todo mundo vai ter... Não, todo mundo não, porque quando você começar a viver no meio de um círculo de pessoas que já estão imunes, dificilmente o vírus vai estar circulando naquele meio. Mas quando você não está no meio, por exemplo, você pegou, a Helene pegou, ele pegou, então dificilmente vocês vão ser transmissores desse vírus, mas teremos outras pessoas circulantes no meio de pessoas, do público, na rua, que vão estar. E ele, como é uma gripe, né? Uma gripe, tradicionalmente, ela funciona assim. Tem aquela gripe, aquela onda de gripe, quantas já tiveram, né? Por isso que de uns anos para cá, eu acho que já tem mais de 10 anos, que tem aquela gripe que eles começam com os idosos, depois eles vão baixando a faixa etária, aquela vacina, né? Vão baixando a faixa etária até chegar nas crianças. Porque aquela vacina da gripe, Roberto, ela simplesmente é um coquetel com os vírus, né, desativados, é óbvio, do último inverno da Europa, que é a tendência dessa gripe vir para cá. Aí, dando a vacina, as pessoas tornam-se, né, imunes. E aí não prolifera e não dá aquele surto que dava antigamente, né? Você lembra? Todo mundo ficava gripado na casa, todo mundo ficava. Então esses surtos diminuem, mas que nós vamos ter, com certeza, todos nós vamos ter. E tem os assintomáticos, né? Que são aqueles que transmitem e não tem. E ninguém sabe. Ninguém sabe, nem ele percebe. Às vezes arranha um pouquinho a garganta, tem uma pequena coriza, se sente um pouco cansado. Nossa, eu tive tudo isso, hein? Será? Você pode ter tido, óbvio. Pode ter tido e passou por você. Se você está bem de saúde, o vírus ele não consegue
ter, né? Como o doutor esteve aqui na sexta-feira com a gente, como é o nome dele? É o Dr. Roberto Debski. Ele falou que o vírus, na verdade, ele não é um ser vivo, né? Não é considerado um ser vivo. Foi até interessante que ele falou. Só quando ele que ele nervoso, precisa da nossa célula para se multiplicar, e da nossa gordura ele precisa utilizar da célula. Então, assim, muito interessante. Então, às vezes você está numa fase que os seus anticorpos estão bem ativos, dificilmente ele consegue te atingir. Só que isso não impede que você transmita. Por isso, do isolamento social. O ideal mesmo, 100%, é aquilo que nós falamos anteriormente, é a vacina. A vacina é realmente aquilo que vai imunizar a população mundial. Hoje eu li um artigo, claro que eu não entendo absolutamente nada disso, estou falando como mais um curioso. Eu também sou. Todos nós. Que também, aqui no Brasil, eles vão começar a testar o plasma de pessoas que já foram contaminadas, né? Verdade. Em pessoas... Isso daí não deixa de ser acredito, um tipo de uma vacina. Né? Mais um teste. Para você desenvolver anticorpos, talvez, enfim. Mas falam em 18 meses no mínimo para resolver essa questão da vacina. E aí, nesse tempo todo, não tem jeito. O isolamento social continua sendo o melhor remédio. Calçadão da Orla de Santos permanece fechado para circulação. Houve a instalação de bloqueio com gradis em todo o calçadão da Orla, da ponta da praia até o emissário submarino no José Menino. A proibição de circulação no calçadão tem validade de 1 semana, podendo ser ampliada ou flexibilizada após esse período, de acordo com a evolução dos contágios. Já a ciclovia fica limitada àqueles que utilizam bicicleta para trabalhar, ficando vetada para atividades esportivas, turísticas e de lazer. Mais de 60 agentes da Guarda Municipal fiscalizam o cumprimento da determinação, além de 15 viaturas, motos, quadriciclos e drones, por toda a extensão da orla. Para ampliar a conscientização dos munícipes, um carro de som vem transmitindo instruções de prevenção e panfletos informativos serão distribuídos aos moradores dos edifícios da orla. Em caso de desrespeito às determinações, a Polícia Militar poderá ser acionada com respaldo do artigo 268 do Código Penal, que prevê pena de detenção e multa. Coronel Sérgio Delbel, boa noite. Em que momento vocês tomaram a decisão do fechamento do calçadão? Boa noite novamente a todos que nos ouvem, a vocês aqui na bancada. Na realidade, isso veio num crescendo, né? Na medida em que a prefeitura, os órgãos da União, os órgãos do Estado e do mundo inteiro praticamente recomendando a não junção das pessoas, não se aglomerarem, as medidas foram tomadas paulatinamente. E a gente percebeu num fim de semana anterior, que fez um tempo bom, que as pessoas estavam respeitando a restrição em relação ao espaço da areia, porém estavam frequentando o calçadão em grande número. Então, a partir daí, tomou-se a decisão de também estender essa proibição para o calçadão. Claro que a gente vai falar um pouco mais adiante aí os prós e os contras sobre isso. Foi curioso, porque assim, a faixa de areia foi absolutamente respeitada por todos, gostando ou não dessa determinação do prefeito, todo mundo respeitou. E aí, de repente, entenderam que o calçadão seria uma zona segura. Mas, na verdade, a recomendação é para que se evite aglomerações. Eu já ouvi muito especialista, pessoas perguntando se pode-se fazer o seu exercício físico, a sua caminhada, a sua corrida. Pode, desde que não haja aglomerações. Pode, desde que você vá sozinho e não na companhia de uma outra pessoa. Então, essa é a recomendação e é a indicação. E, de repente, as pessoas entenderam que o calçadão poderia ser uma zona segura. Como que as pessoas receberam essa determinação da prefeitura? Houve muita gritaria? Olha, no sábado, eu estive no sábado e no domingo trabalhando junto com o meu pessoal. No sábado houve gritaria, sim. Houve queda acentuada em relação aos outros fins de semana de sol também, mas mesmo assim muita gente dando trabalho pra gente. Muita gente xingando, muita gente se revoltando, muita gente desobedecendo. Ontem já foi extremamente tranquilo para nós controlarmos a praia. Talvez pela maciça divulgação durante o sábado e assim por diante. Então isso provavelmente colaborou bastante na conscientização das pessoas. Em relação a
de aglomeração e tudo mais, o que a gente sente é que as pessoas, por exemplo, a pessoa vai sair do seu apartamento, lá na Avenida da Praia. Ela vai com a esposa, ou com o cachorrinho, ou com o filho, para andar no calçadão. Ela não entende isso como uma aglomeração, e realmente isso não é. Mas se você vai somar centenas e centenas de pessoas, isso sim se transforma numa aglomeração. Mesmo que não haja esse contato físico, o que acontece? Você vai descer no elevador, você vai estar sujeito a encontrar com outras pessoas, respirar o mesmo ar próximo às outras pessoas, você vai encostar no botão do elevador, você vai conversar com o funcionário. Na sua caminhada, eventualmente, você vai encontrar algum conhecido. E o vírus, e eu não sou técnico no assunto, pelo que os técnicos falam, ele também é transmitido pelo ar da pessoa que sai pela boca, pelas narinas e tudo mais, na simples conversa de uma pessoa. Não, se for um pouco mais próxima... Desculpe, é só pelos gotículas. Então, através da fala da pessoa, do nós hálito falamos, da pessoa. nós cuspimos, isso, né? exatamente, é isso que eu estou me E você referindo. não vê. E você não vê. Não vê, tem aerosol. Quando a gente fala... É um spray. É um spray. E a gente não vê. não Então, enxerga muitas vezes, você pode estar caminhando, estar correndo e estar respirando ar que acabou de ser expelido por uma outra pessoa que não está aglomerada com você, mas está próxima, né? Então, esse é o objetivo. E a gente não inventou a pólvora, Roberto e ouvintes. A gente está seguindo o mundo, a tendência do mundo. A gente tem que aproveitar a história para não repetir erros. Se você pegar a Itália, há um mês eles estavam dizendo Milão não pode parar. Muito semelhante ao nosso país. E depois veio a desculpa do prefeito que ele errou a mão. E outras cidades que demoraram para tomar as iniciativas super antipáticas, super politicamente incorretas, mas que são necessárias. Há poucos dias eu tive acesso a um texto, Roberto, escrito por um tenente-coronel da PM, da Ativa. E ele é historiador. E ele estava narrando a epopeia da Força Pública, que é o embrião da Polícia Militar, na época da gripe espanhola. Estou falando muito? Não, por favor. Posso continuar? Claro. Eu vim aqui para falar. Então tá bom. Então ele estava narrando um texto muito bacana sobre a epopeia da Força Pública durante a gripe espanhola em São Paulo. O que a Força Pública fez com a participação dos soldados e tudo mais. É exatamente o que nós estamos vivendo. Os clubes foram transformados em hospitais de campanha, o Paulistano e outros que eu não me lembro o nome. O isolamento horizontal imposto pelo governo, proibido jogos de futebol, proibido aglomeração em praça, fecharam ruas, fecharam praças. E a curiosidade, o remédio que foi usado na gripe espanhola foi o mesmo remédio usado para curar a malária, que é a base de quinino, que nós estamos agora, o mundo está pesquisando, também a tal da cloroquina, que é a base de quinino. Então a história se repete. Então, uma das razões de sucesso, depois de milhares e milhares de pessoas que morreram, de erradicação desse mal, foi o isolamento, porque não tinha vacina. Me parece até que quem tentou desenvolver uma vacina foi o Adolfo Lutz, e que não obteve sucesso. Claro, era outra situação, né? A gente não tinha tanto conhecimento. Mas eles dominaram isso depois de milhares de mortos, em São Paulo, inclusive, através do isolamento. Eu acho que isso é tão lógico, eu não me conformo que tem pessoas que acham que não tem problema, que não vai acontecer consigo ou com os familiares. Daqui a pouco, aqui na nossa região, todos os que estão nos ouvindo vão conhecer alguém, de uma forma ou de outra, que morreu ou que está internado por causa desse maldito vírus. E se a transmissão desse vírus se faz por contato humano e contato de humanos com objetos contaminados, caramba, não é lógico a gente retirar as possibilidades de erro? Eu não respeito a opinião dessas pessoas.
daqui a pouco a gente vai viver assim, que mundo que a gente vive? Com tanto conhecimento científico, com a ONU falando, com todos os principais órgãos, cientistas falando. De vez em quando vem um maluco dizer que não precisa de nada disso, se intitulando cientista ou pesquisador, tal, falando o contrário. Precisa sim. A gente é muito frágil perante essa catástrofe que está no mundo, né? Não, veja bem, a partir do momento que se cancelou uma Olimpíada, é óbvio que a gravidade. Poxa, bom, é tem grande. gente que acredita que a Terra é plana. Né? Ainda tem os terraplanistas. Mas o que eu acho também, Delbel, que eu acho que assim, algumas coisas deveriam ser mais detalhadas em função de não atingir tanta economia. Por exemplo, aquilo que eu comentei com você aqui no intervalo a respeito de foi liberado o delivery para restaurantes, coloca uma faixa na porta, as pessoas pegam lá o bandequinho, né? Pega lá e levam. Agora, e os shoppings? Por que não? Por que os shoppings não têm o mesmo direito para as alimentações do shopping? É uma subir? injustiça. Então, assim, pessoas onde tem despesas até muito mais altas. Então, uma lanchonete de rua, ela pode fazer isso. Uma lanchonete de shopping não pode. Um hipermercado, por exemplo. Você pega um exemplo do Patiporanga, por exemplo. Os funcionários das lojas não conseguem nem entrar, tem que agendar horário. Mas a entrada ao Bolshoi, que é o supermercado, é liberada, é à vontade. Então, assim, tem que haver um regramento um pouco diferenciado. A loja de materiais de construção foi liberado. Então, agora vende qualquer material de construção, pronto, as lojas estão todas abertas. Não é bem assim. Tem que se fazer uma faixa, que nem teve lá um que eu sempre compro, que é o Marcelo, que é ali na Euclides da Cunha, a loja de materiais do Gonzaga. Ele está responsável, ele criou uma barreira na frente da loja, colocou uma faixa, ele atende o cliente na calçada e um por vez. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Bancas de jornais foram liberadas. Poxa, mas tem banca de jornal que é maior, tem mais espaço interno do que uma loja. Banca de jornal que a gente entende é o jornaleiro do lado de dentro, a pessoa do lado de fora e retira o jornal. Não, pega aquela banca ali da Quinta Avenida, por exemplo, você circula dentro dela. Então, a contaminação, probabilidade. Então, tem que ter um regramento. Tem que ter os bloqueios, né? Um regramento. Eu acho que o que está faltando é esse detalhe de regramento. Né? Agora, outros tipos de serviço, que nem, porque o escritório tinha liberado anteontem, depois recolheu a liberação que o Dória tinha dado. Porque advogados e contabilistas podem trabalhar, estão liberados. Peraí, mas não é assim, eles já fazem o home, né? Eles já podem trabalhar em home, já tem essa facilidade. Nicolau, na semana passada, a guarda esteve 2 vezes atendendo denúncia de funcionários num escritório, no centro da cidade. Tinham 18 funcionários numa sala. 18 funcionários. E a pessoa foi reincidente em abrir. Então, também, existem esses casos. Como é muito difícil para mim analisar estando fora do problema, como eu não sou comerciante e tudo mais, mas é evidente que a gente está sensível a isso daí e extremamente preocupado com isso daí. Mas, por outro lado, a gente tem que entender o seguinte: ninguém tinha experiência antes de acontecer isso. Ninguém. Não, mas eu acho que a experiência não pode ser usada com inteligência, né? Mas aí que tá, mas nós estamos trocando pneu com o carro andando. Por exemplo, você pega um prédio aqui em Santos, Delbel, né, Roberto? Você pega um prédio aqui em Santos que nem aquele Aquaplay. Tem mais de 10 mil moradores naquele prédio. Você tem ideia de como deve ser o elevador daquele prédio? Então, assim, é um centro de contaminação. É muito complicado. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas diferentes. Mas eu acredito que, com o passar desses dias, a coisa pode melhorar, assim, pontualmente para alguns setores. Os exemplos que você deu, por exemplo, né? Do porque shopping. a gente, isso, do shopping. Eu não falo de forma oficial. Quem manda é o prefeito. Ele ouve a equipe dele, de secretários, especialmente da área de saúde e tudo mais, também da segurança, de todos. Eu acho que o prefeito está sendo um líder espetacular. Não estou fazendo propaganda barata, não, e nem demagogia. Eu acho que ele está liderando uma reação em relação ao vírus de forma esplêndida.
Ele está fazendo o que tem que ser feito na velocidade que tem que ser feito. E ele, eu acho que ele é o cara que mais está trabalhando na prefeitura. Eu estava conversando em casa sobre isso, fazendo uma comparação muito, muito boba dos perrengues que eu tive quando eu comandava a região. Que você tem toda uma estrutura, você tem um monte de oficiais, você tem Socorro de São Paulo, mas, cara, tem uma hora que você se fecha na tua sala e você fala, é comigo. E essa hora é difícil. E eu imagino o que está... Exatamente. O que está passando pela cabeça do prefeito nessa hora. De ter que tomar medidas duríssimas, medidas que ele sabe que vão descontentar um número de pessoas e, ao mesmo tempo, tem que proteger a cidade dele. Porque o meu problema, o Delbel, eu até acho, é louvável, tem uma opinião pública, as pessoas estão com medo, mas o meu problema é o after, né? Opa, sem dúvida. É o after day. Então isso aí é a economia, como é que vai estar? Porque assim, vai ter uma quebradeira de lojas, porque as pessoas já estavam com água aqui, ó, no nariz. Complicado. E uma situação aí, numa esperança de melhorar, que vinha melhorando o país. Agora, com esses bilhões que estão sendo liberados, né, de uma forma que se faz necessária, eu até entendo que se faz necessário até o que o governo federal está fazendo, mas vai ter um problema. Nós vamos ter um problema, que esse dinheiro não é de graça. E esse dinheiro, né, com certeza o governo federal vai lá na maquininha, lá na frente ele vai pedir vai lá na maquininha e vai rodar moeda, e vai jogar dinheiro no mercado. E esse dinheiro que joga no mercado só vai criar uma coisa. Eu vivi isso, nós temos a mesma idade, e você também viveu. Sim. Inflação, o Roberto também sabe disso. Aquela inflação maluca. Sim. Né? Hoje está 5, amanhã está 7, claro. depois da manhã está 10, e aí as pessoas acham que estão levando vantagem agora e não estão. Elas vão pagar lá na frente. E aí a situação econômica vai gerar esse tipo de problema que nós vamos ter. Então, por isso que eu acho assim, querer acertar demais, eu até acho que o prefeito quer acertar, ou o prefeito ou o governador, porque ele fica meio subalterno ao governador, né? Porque ele não pode quebrar um decreto-lei nem afrouxar o decreto-lei do governador. Mas o município tem autonomia também para proibir o que não é proibido. Ele pode aumentar a rigidez, isso, exatamente. Mas abrir exceções em cima daquilo que já é decreto, ele não pode. Mas então o que acontece? Que nem o meu primo ontem, me ligou ontem não, no sábado, que até para me desejar feliz aniversário, conversando, ele mora em Espírito Santo do Pinhal. Não sei se você conhece. Só de nome. Do lado de São João da Boa Vista, do lado de Mojimirim, Mogi Guaçu. Não tem, há mais de um mês não tem um caso suspeito de coronavírus. E a cidade está inteirinha com o comércio fechado. Não faz sentido. Mas sabe, Nicolau, não faz sentido. Eu assisti a um programa que eu acho que um monte de gente assistiu na TV Cultura em relação a isso. O fato de não ter, e repito, falo como um leigo daqueles que é curiosidade apenas, nada mais do que isso. Não é argumento de autoridade. O fato de não ter um caso não quer dizer que não tenha um contaminado. Por quê? Com a carência dos testes e a demora dos testes, você pode estar com um monte de contaminado que ainda não desenvolveu, que ainda não foi detectado e não foi comprovado. Por isso que os Estados Unidos hoje é o país que mais casos tem de coronavírus. Exato. Porque eles testam todo mundo. Então assim, fala, Estados Unidos é uma calamidade pública. Não, não é calamidade pública. É porque todos os munícipes estão testando e com rapidez e com agilidade. Coisa que, se conseguíssemos fazer isso em vários outros países, inclusive aqui, teríamos um número muito mais assombroso do que nós já temos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, Delberto, não é uma crítica, mas eu quero dizer, a questão é a dose excessiva do remédio. Porque vai morrer gente, como morre todo dia, o mundo inteiro morre gente, já fizeram você vê que as pessoas estão assustadas, a TV parece que está querendo assustar mais, aquelas 30 covas abertas no cemitério em São Paulo, depois fizeram esclarecimento de que morrem a média de 30 pessoas por dia em São Paulo. É óbvio que uma cidade com 17 milhões de pessoas
morrer 30 pessoas não é lá grande coisa. Em São Paulo. Então mostraram aquelas covas como se fosse, olha, já estão abrindo covas para as pessoas que já estão com coronavírus para morrer. Então, assim, esse tipo de exagero é que eu acho que a gente tem que ter um pouco de controle. Mas eu insisto, Nicolau, eu acho que no início, como é uma crise inédita no mundo, as pessoas têm que se espelhar em algumas experiências e ouvir as autoridades no assunto. E isso levou para um fechamento mais radical. Agora que a gente fica um pouco mais senhor da situação, você consegue falar, bom, o shopping, o delivery, tudo bem, deixa entrar o funcionário, ou o salão flexibilizar. Né? Isso com certeza absoluta vai chegar. Eu também sou contrário, por exemplo, se liberassem os shoppings, aquelas mesas para alimentação, as pessoas sentadas, é óbvio que realmente isso é um absurdo, não daria para fazer. Com certeza, quando a gente tiver uma situação um pouquinho mais segura, mais confortável, a retomada também vai ser paulatina. Né? Alguns setores vão abrir antes do que os outros e assim por diante. E nós temos que entender também que mesmo que abra, haja essa flexibilização, a própria população vai estar contida. Então, Nicolau, nesse fim de semana eu aprendi muita coisa, depois de velho. Se abrir o comércio hoje, você vai ver pouca gente se arriscando. Mas nesse fim de semana eu tive uma confirmação assim, infelizmente, né? Nada mais do que um sentimento pessoal. Quanto mais consciência das pessoas, menos precisa de decreto, menos você precisa de grade, de proibição. A gente só toma essas medidas em função da minoria das pessoas que insiste em não cumprir as recomendações de pessoas que têm autoridade técnica e legal para dar essas definições, essas proibições. Então a gente tem algumas centenas de pessoas, que é muito pouco em relação à população de Santos, felizmente, mas que a gente também tem que olhar por esses caras aí, esses terraplanistas, para não... Terraplanista. Que acho que não vai acontecer nada. Bom, a gente acompanhou esse final de semana em Wuhan, na China, que onde tudo começou. Houve uma flexibilização, já um retorno, uma tentativa de retorno à vida normal, e as pessoas absolutamente continuaram, parece que no mesmo regime, com as máscaras, com o isolamento, com o distanciamento, com os bloqueios e ruas vazias ainda. Quer dizer, é difícil retomar tudo isso depois de tudo que eles passaram. E a gente vai voltar já em instantes para saber dessa história da praia. Afinal, proibir ir na praia é legal ou não? O coronel Sérgio Delbel vai responder para a gente em instantes. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de R$1,5 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico,
Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nós sabemos que vivemos um momento inesperado em nossas vidas. Por isso, a Slex.com criou um serviço para atender você que não pode ficar sem as facilidades da tecnologia tão fundamentais em momentos de isolamento social. Se você precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. WhatsApp 981405595. Criamos um serviço especial de retirada e entrega para você não ficar sem o serviço que precisa durante a quarentena. 981405595 é o WhatsApp. E ainda, games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada no 981405595. Slex.com, com você em todos os momentos. Para você não parar, conte com a gente. 997-97-1077 tem participação dos nossos ouvintes, Elaine Brazão. Tem o Carlos. Fala, Carlos, boa noite. Pessoal, é Carlos mais uma vez. Eu acredito que não esteja enganado, mas vejam a Alemanha. O que aconteceu com a Alemanha? Assim que eles sentiram os primeiros vestígios desse vírus, eles tomaram enérgicas posições de ninguém sai às ruas, todo mundo em casa. Hoje, como é que está a Alemanha? Com um dos índices mais baixos do planeta de infectados. A opinião do Carlos. Não, veja bem, ninguém está questionando, e eu, em momento nenhum, nessa conversa que eu estou tendo com o coronel aqui, estou questionando que o isolamento ele não seja benéfico, muito pelo contrário. Eu simplesmente estou questionando a dose, né? O quanto de isolamento e alguns absurdos que acontecem que não há isolamento algum, como nós comentamos, fila de banco, como a vacina. Ali na Floriano Peixoto eu vi o pessoal tomando vacina de idosos, eles batendo papo um com outros. Então, assim, não tomam cuidado devido. Não pode, isso também não então, pode. Então, assim, exageros para isolar e facilidades demais para aqueles que estão liberados. Então, é esse tipo, 2 pesos, 2 medidas, que eu estou questionando. Óbvio que se você conseguir isolar a cidade inteira, você vai isolar o vírus, isso é óbvio, não existe a menor dúvida. Tem mais participações, Elaine? Tem, o Luiz Colela falou, o Nicolau sabe o que fala sobre pandemia, porque ele passou a mesma coisa com a gripe espanhola em 1918. Garotão. Verdade, isso. O problema do Colela é que ele é garotão, ele fala para todo mundo que ele tem 35 anos, entendeu? Ele deve ter 35 anos só de formado. Olha, o nosso promoter, Luiz Colela, um abraço para você. Ele tá morrendo de medo, ele não vem aqui, ele só pro telefone. Existem algumas pessoas, Coronel Sérgio Delbel, questionando a proibição da faixa de areia e agora também a do calçadão. Em 2017, a Secretaria do Patrimônio da União, SPU, outorgou à Prefeitura de Santos a gestão da faixa de areia da Orla por 20 anos. Portanto, sendo assim, a Prefeitura tem autoridade legal para determinar, nesse momento excepcional, essa proibição. Está correto? Eu acho que já está respondido por você mesmo, né? E assim, nós já estamos, eu não sei há quantos dias, com esse tipo de restrição na orla da praia, na faixa de areia. Já deu uns 15 dias. Já deu uns 15 dias. Mais de uma semana. Por que ninguém entrou na justiça? Ou por que a justiça, de ofício, não agiu em relação a isso, se for uma arbitrariedade? E outra coisa, quando eu falei agora há pouco, menos leis, quanto mais consciência, menos leis e tudo mais, nada disso seria necessário, nada, absolutamente nada, se as pessoas ficassem em casa. Por quê? Porque quem manja do assunto, os cientistas, os biólogos, os médicos, quem viveu experiências semelhantes, está falando para ficar em casa. Então eu acho que não se discute isso daí.
Então, nem que fosse um grupo de escoteiros, não a Guarda Municipal, não a Polícia Militar, fosse um grupo de escoteiros fazendo campanha na praia, teria que ser respeitado. Por quê? Porque está embasado em dados técnicos, está embasado em fatos. Só isso que eu quero discutir. E a excepcionalidade do momento também não não cria uma legalidade. Sim. Ou a decisão de um juiz, por exemplo, baseado nisso? Cabe a gente lembrar que a União, ou seja, o país, a federação, o governo federal, ele reconheceu o estado de calamidade em vários municípios e assim por diante, dentre eles Santos. E isso possibilita, pela legislação, a gente tomar algum tipo de medida legal, restritiva, para preservar o bem maior, que é a vida das pessoas. Em relação aos moradores de rua, Coronel, o que está sendo feito? Esse é um problemão e é muito difícil de a gente solucionar. Por parte da Guarda Municipal, nós montamos uma equipe com todo um aparato, um equipamento de proteção individual diferenciado, com macacão branco, com uma máscara profissional, com 2 tipos de respirador e filtro, com termômetro com infravermelho. Por quê? Nas abordagens que a gente procede, a gente pergunta se ele está com tosse, se ele está com dor no corpo, se mede a temperatura, enfim. E caso ainda não tivemos nenhum caso, positivo, felizmente. E em caso de detectarmos algum desses casos, o SAMU também já está preparado para prestar os socorros necessários. Fora isso, tem um lado social da Secretaria da pasta que cuida disso, né? Está cuidando aí das refeições nos 4 restaurantes Bom Prato, né? Distribuição de cesta básica para os alunos começa amanhã na nossa cidade. São 5.000 famílias que serão beneficiadas até o ovo de Páscoa, e eu acho isso super legal, que é o lado mais fofo é o lado humano da tragédia, né? As crianças vão receber, as pessoas vão receber aquele cartão de acordo com a faixa de idade escolar, né? Vão receber um cartão pago metade pela prefeitura, metade pela iniciativa privada. Então, a prefeitura não está inerte a pessoas em vulnerabilidade social. Eu reconheço que o público mais difícil deles são os moradores de rua. Isso é muito difícil. Em situação normal, já é muito difícil você administrar. Nessa, então, nem se fala. Por quê? As pessoas falam, por que não recolhe esses caras para um abrigo? Então, nós vamos recolhê-los para um abrigo e deixá-los aglomerados num abrigo. Por quê? Nós não temos um abrigo grande o suficiente, equipado o suficiente. E tem mais. A experiência mostra que, infelizmente, a maioria esmagadora dessas pessoas tem problemas com vício de álcool e outras drogas. Aí você deixa num lugar, pede para não sair e tudo mais. Quando der a fissura no cara, ele vai arrebentar a parede no peito e volta para a rua de novo, né? Então é bem complicado. Em relação à questão do calçadão, houve registro de muita gente dizendo que as pessoas passaram para o lado de lá. Sim. Da rua, é verdade? É verdade, principalmente isso no sábado. Isso eu vi. Mas aí, volto a falar, é a consciência das pessoas, né? Houve um espalhamento, vamos dizer assim. Eu vi que pessoas correram no entorno do Canal 3, pessoas passaram a andar na calçada do outro lado da praia, então isso ajuda a pulverizar um pouco mais. Sim. O ideal seria que não fizessem isso, que ficassem em casa. Pode fazer... São 7 dias, são 10 dias, faz exercício em casa, depois corre, tá tudo certo. O santista adora a praia, adora o sol. Isso não é para sempre, é só por alguns dias. É o que a gente pede, nada mais do que isso. Isso vai beneficiar um monte de outras pessoas, né? 6h45, 15 minutos para as 7 da noite, em tempo de coronavírus, o Catavelho é lançado pelos brasileiros. Opa, vamos fugir dele. Eu, você e o Delbel. Me dá uma carona, Nicolau. Quando for embora, me dá uma carona. Nós 3 vamos correr. Nas redes sociais, a crítica divertida, alerta e passa uma mensagem educativa sobre as pessoas acima de 60 anos se manterem em casa. É claro que nada disso é verdade, é uma montagem, inclusive
com o brasão do governo do estado de São Paulo, criatividade para tentar convencer o grupo de risco que insiste em ficar andando por aí como se nada estivesse acontecendo. A orientação médica é de que pessoas acima de 60 anos fiquem em casa neste momento, que será de confinamento temporário. Cuidado aí com o cata-velho, hein, Nicolau? Tá solto. Garotão. Bolsonaro não cita nomes, mas ameaça demitir estrelas de seu governo. O presidente não falou com jornalistas nem permitiu que a imprensa se aproximasse do local onde conversou com os religiosos. Ô, Nicolau Beide, burburinho fervendo em Brasília de que o presidente da República, que hoje convidou o Osmar Terra para almoçar com ele, para indicar nomes para substituir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Eu acho que o momento não é apropriado. Se o Bolsonaro fizer isso, ele vai dar um tiro no pé. Ele está com uma popularidade excelente. Agora, é óbvio que nos bastidores ali tem um jogo político. Está tendo um jogo político ali de desprestígio ao Bolsonaro, um jogo político de levantar o prestígio do Mandetta, né? Mandetta. Levantar o prestígio dele. Ele é deputado federal, ele não é nenhum... É político também. Ele é político. Então, assim, tem um jogo. É o Caiado que está por trás, que indicou o Mandetta para o cargo de ministro. O Caiado agora vendeu lá algumas indústrias, né, alguns espaços para os chineses em Goiás e teve um atrito aí com o Bolsonaro. Então, assim, o jogo político, ele continua fervendo para uma eleição de 2022. Eu acho isso incrível, viu, Delbel? Eu acho uma coisa assim tão... Não pensam, né, na realidade, na população. Nossos governantes não pensam. São pouquíssimos os que pensam no país. Porque o sujeito mal começou o mandato dele. Ele está com 2 anos de mandato, nem completos ainda. Está com esse ano aí praticamente perdido, que é óbvio. Sim. 2020 perdido. Eles estão festejando, porque o país está perdido nesse ano de 2020, onde Bolsonaro pretendia fazer alguma coisa pelo país, e já estão mirando 2022. Gente, aí temos aí candidatos a presidente da República, Dória, candidato a presidente, o Caiado, o Witzel. Caramba, gente. Nós temos um presidente da República que se chama Jair Bolsonaro, que é contra até a reeleição, não sabia nem se vai ser reeleito ou não. Agora, ele é querem contra a reeleição, detonar, ele é contra. Ele foi o primeiro a se lançar candidato novamente? Não, ele não era candidato, você está enganado. Você me mostra um vídeo na qual ele diga que ele é candidato. Ele só fala que em 2022 pode ser que ele continue ou não. Agora, a questão não é essa, a questão é o país de hoje. Os políticos, a gente olha determinados maus políticos, maus vereadores que sentam naquela cadeira lá na nossa Câmara de Santos, por exemplo, já começam no primeiro dia do seu mandato fazer campanha para se perpetuar naquela cadeira. Então, assim, gente, eu não aguento isso, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, o Debel, você é uma pessoa conhecida em Santos, você tem a patente de coronel, você foi comandante, né? É uma pessoa que tranquilamente você poderia sair da política. Eu sei que você não é, você já me contou, já me confidenciou isso, você tem ojeriza isso. E a mesma coisa porque eu também não tenho estômago. Eu posso ser candidato? Não posso? Sou uma pessoa que eu tenho condições, sou uma pessoa conhecida, sou presidente de uma Câmara de Lojistas, não, mas eu tenho ojeriza isso, eu tenho nojo disso, que é exatamente para entrar nesse tipo de... E eu acho que o Bolsonaro, eu vou chegar à triste conclusão, que ele seguiu um caminho errado. Ele tinha um cara idealista que entrou num caminho errado e não vai conseguir chegar ao seu intento. Porque a organização, essas pessoas que estão estrelando, esses redes de TV que estão detonando ele, a troco de quê? A troco da vida boa que eles tinham, de verbas publicitárias, de dinheiro rodando dentro da Câmara, a Deus dará, corrupção comendo solto. BNDES. É só olhar um pouco, a população só tem que olhar, mas a população, infelizmente,
da maioria dos brasileiros não olham isso. E eles utilizam dessa máquina. Você sabe o que vai acontecer? Todo mundo contrariando o Bolsonaro em relação ao isolamento. Ele nunca falou que deveria abrir tudo. Ele só acha que a rigidez é muito grande. Eu também acho. Quando der o problema econômico, lá na frente, que nós vamos ter uma dura vida econômica, com certeza. Nós não, o mundo inteiro. Já está tendo. O mundo inteiro não, porque os Estados Unidos têm países ricos, eles têm um diferencial do nosso. Mas lá é recessão do mesmo jeito, né? Não, os Estados Unidos ele passa a recessão 6 meses, nem isso. A última recessão que os Estados Unidos fez, o governo injetou bilhões de dólares. Eles podem fabricar dólar, porque o dólar é uma moeda mundial. Vai lá na maquininha, fabrica dólar, não tem inflação. Aqui, nós vamos ter uma inflação doentia. Você vai ver o que vai ser inflação. Então, a nossa doença vai ser inflação. Eu não quero me alongar, porque isso aí é um assunto muito extenso. Eu já me alonguei demais. Tá bom, então vamos lá. Tem participação de ouvinte ou vamos no Alex Frutuoso? Tem sim, tem a... Perdeu. A Micaela manda um beijo para o Martinez, pronto. A Micaela manda um beijo para vocês e um grande abraço para o Coronel Delbel. O Martinez falou que trabalhou junto com você na Polícia Militar. E tem Trabalhamos juntos, um amigão, deixou saudades. O Martinez foi um companheirão de farda e um grande amigo. Um abração para ele. E ele tem a filha mais linda desse Mais planeta, fofa, né? que é a Micaela. Tem o Marcos Capelli também. Ele falou: tenho 326 funcionários que todos estão em casa. A hora é de se unir e ficar em casa sim. Muito obrigada. Olha que bacana. 6h52. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Hoje o destaque do esporte, ele é cinematográfico. Não tem bola rolando, tudo parado, todos os times e federações planejando o futuro, né, a volta após a pandemia. E para quem está com saudades do futebol, né, acompanhando muitas reprises, domingo que vem, inclusive, vai ter Brasil e Alemanha, a final da Copa de 2002, sendo reexibida na TV aberta. Ficam aqui 2 dicas para você que está em casa no período de quarentena e que gosta de futebol. 2 séries da Netflix. O primeiro é Sunderland Till I Die, que é um documentário que mostra o trabalho de um time que é bastante conhecido lá na Inglaterra, o Sunderland, que disputava a primeira divisão até recentemente, mas caiu ano após ano, né? Jogou a segunda, agora está na 3ª divisão, e esta é a 2ª temporada do documentário que mostra como esse time tão tradicional lá na Inglaterra está tentando se reerguer, né? Mudou de dono, enxugou as finanças, trocou de jogadores. É um documentário bem bacana mostrando a rotina e os bastidores desta equipe, o Sunderland. E a outra chama The English Game, que é uma série, né, ficcional, mas que mostra um pouco de como eram os times no final do século XIX, né, as primeiras equipes profissionais do futebol inglês, aquela divisão entre a honra, né, de jogar por amor ao clube e a vergonha que era ganhar para jogar futebol. Naquela época era assim. Então, é uma série bem curtinha também. Primeira temporada está disponível na Netflix. The English Game é uma dica bacana para você que está aí em isolamento social e com saudade do futebol. Tá certo, Roberto? Este é o destaque desta segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações e agora com dicas também de filmes, de séries. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. O Nicolau Obeide, eu tenho mas visto... o Delbel aqui, ele, parece que ele é Netflix, aí quais são as dicas aí, Delbel? Manda aí. A gente estava falando de séries e tudo mais, ele perguntou se eu assisti La Casa de Papel, eu não assisti. Eu não vi nada de Casa de Papel. Eu, na realidade, eu não tenho muita paciência de seguir séries, eu assisto, dou aquela arrancada, acho o máximo, depois eu falo, cansei, né? E parto para outras. Mas eu tenho assistido lá em casa uma que é inocente, é coisa adolescente, mas que eu gostei muito, porque ela traz uma mensagem espetacular em todos os capítulos. Chama Anne com E. Acho que ela tem 4 temporadas. E tem uma outra também que chama Vis a Vis, que é ambiente de presídio, mas sob um ponto de vista muito legal também. Então, é uma dica. Muito bom. O Nicolau, eu tenho assistido futebol velho na TV. Jogos memoráveis, partidas incríveis, até de Copa do Mundo. Domingo agora, a Rede Globo, que você não gosta, vai passar Brasil e Alemanha.
Deus não, meu. A Rede Globo eu não gosto, não. Eu não tenho nada contra a Globo. Muito pelo contrário. Eu acho uma das melhores. Que a gente ganhou, né? Lógico. É uma das melhores TVs em termos de estrutura que nós temos no país, mas infelizmente mundo, né? eles estão fazendo um jornalismo horroroso. Então é isso que eu tenho bronca da Globo. Mas você vê que a Globo está com mais audiência nas novelas antigas eu tô assistindo, do que nas novelas novas. Agora, passar jogo do Brasil de 2000... Delbel, você Nicolau, tem YouTube? Você sabe o que é YouTube? Claro. Né? O Delbel sabe. Eu sei. Quem é que não sabe? Já estragou o prazer. Isso aí Mas você sabe que a Globo passar Brasil... Tá passando, eu vou assistir. Tá passando também reprise Vou na gritar Fox, na ESPN. E toda vez me dá arrepio, porque passa estádio lotado. Eu tomo um susto, eu falo, meu Deus do céu, esses caras têm que sair daí agora. Jogador se abraçando. Não pode. Corrida de carro do Nelson Piquet, a primeira vitória dele, primeiro mundial dele. Olha, o Roberto César falou que vai assistir esse do Brasil. Mas o jogo mesmo que ele quer assistir é aquele do Liverpool com o Palmeiras. De 51. Não, de 70. Quanto foi? 86. Não começa. Ele quer ver se naquele jogo realmente o resultado muda. Esperança é a última que morre. Obrigado, Nicolau Obeide. Eu que agradeço. Parabéns, feliz aniversário, juízo muito nessa obrigado. cabeça. Coronel Sérgio Delbel, sou seu fã. Para com isso. Eu adoro vir aqui, me convidem sempre. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, eu estava absolutamente relaxado aqui. Foi um momento de muito prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Obrigado. Que bom. O prazer é todo nosso. Um grande abraço para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Olha, se cuida, a gente tem mais uma jornada aí de quarentena. Fique em casa se você não precisa sair para ir trabalhar. Se cuida, vamos ver se a gente consegue vencer de uma vez por todas essa pandemia. Uma ótima noite e até amanhã às 6. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. A partir dessa semana, esperamos por você, das 8 às 16 horas, com as melhores ofertas e o atendimento especializado de sempre. Tomamos todas as providências para que clientes e colaboradores possam ter a máxima tranquilidade e segurança nas dependências de nossa loja. Seu revendedor oficial Goodyear. Em Santos, Rua Brás Cubas 332. Fone 3232-7710. Acesse pneulinhares.com.br. No trânsito, a vida vem primeiro. Caderno Regional. De segunda a sexta ao vivo, às 7:30 da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo, na Santa Cecília TV.